Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que têm acompanhado a nossa página CPE e ao nosso canal de YouTube, Exames de Admissão Moçambique. O que é que eu trago hoje? Hoje trago uma aula interessante sobre a história de Moçambique, aquela primeira história dos primeiros habitantes desta região, dos primeiros reinos, dos primeiros estados desta região, dos primeiros estados que surgiram aqui na região de Moçambique e em toda a África Austral. Então, qual é esse assunto que vou trazer hoje? O assunto que nós trazemos hoje é este, o estado de Gaza. Atenção, o estado de Gaza que nós estamos a nos referir é o estado de Gaza formado em Moçambique. Formado em Moçambique, não é aquele estado de Gaza que vocês conhecem, que vem da zona oriental, lá onde Elon Musk vai preservativos enquanto deviam ir para lá, vem entregar na província de Gaza, em Moçambique. Então, estamos a falar de Gaza, de Moçambique, de 1821. É este Gaza que nós falamos. Então, o que é que nós vamos abordar neste estado de Gaza? Vamos falar concretamente da sua origem, onde vamos falar da sua localização, vamos falar dos fatores que contribuíram para a formação deste estado de Gaza. Estamos localizados no bairro 25 de Junho, Chopal B, na Rua da Mesquita, e no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, Maputo. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. O nosso compromisso é garantir a sua vaga. Então, inicialmente, o que é o estado de Gaza? O estado de Gaza foi uma unidade política da região de Moçambique, concretamente do sul de Moçambique. Foi formado aqui em Moçambique, concretamente na zona sul, na região sul de Moçambique. Foi formado por imigrantes, atenção, foi formado por imigrantes. Pessoas que estavam aqui na região da Zululândia, aqui na África do Sul, que é a atual África do Sul, a região da Zululândia. Então, o estado de Gaza que nós nos referimos, que foi formada nesta região de Moçambique, foi formada por imigrantes saindo da Zululândia, que é a atual África do Sul. Então, como é que esses senhores da África do Sul vieram formar esse estado? É muito simples, é de descontar mais tarde, mas deixa-me continuar a falar um pouquinho do estado de Gaza. Eu dizia, o estado de Gaza é uma unidade política que foi formada na região de Moçambique no primeiro quartel do século XIX, ou seja, nos primeiros 25 anos do século XIX. Estamos a falar de 1821. O estado de Gaza foi formado em 1821 por um grupo de imigrantes que saíram desta região da Zululândia à busca de melhores condições de vida. Então, essas melhores condições de vida vieram encontrar em Moçambique, vieram encontrar nesta região de Moçambique. É por isso que eles vieram conquistar esta região e formaram o estado de Gaza. Localização. Conforme eu já vos disse, estava na zona sul de Moçambique, concretamente entre a Baía de Lourenço Marques, estou a falar de Maputo, e também ia até o rio Zambeze. Compreendia as províncias que compreende atualmente as províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e uma parte de Manica. Suas capitais do estado de Gaza. Tivemos Manjacaze, e depois tivemos Mussurize, e depois voltamos para Manjacaze. Então, primeiro foi Manjacaze, passamos para Mussurize, que é Manica, e depois de Manica, Mussurize, voltamos para Manjacaze. Então, essas foram as capitais deste estado de Gaza, que surge no século XIX, primeira metade do século XIX. Então, agora, quais foram os fatores que contribuíram para a formação do estado de Gaza? Muito simples. São dois fatores que se destacam para a formação do estado de Gaza. Estamos a dizer, dois fatores contribuíram para a formação do estado de Gaza. Quais foram esses fatores? A crise ecológica, a seca dos finais do século XVIII e princípios do século XIX, que vai assolar toda esta região da África Austral. Atenção, aqui nós representamos um mapa sobre a África Austral. A África Austral é um mapa do continente africano, mas é uma parte do continente africano que é a parte austral, onde faz parte Moçambique e África do Sul. E estou a dizer que nesta região, no século XVIII e princípios do século XIX,
século XIX, esta região aqui foi fustigada por uma crise ecológica. O que é isso de crise ecológica? Estamos a falar de seca. Então, esta seca vai fazer com que as terras férteis, esta região tenha poucas terras férteis para a prática da agricultura. E vocês sabem muito bem que no século XVII, século XVIII, século XIX, a atividade principal da economia dos povos desta região era a agricultura. Então, isso vai fazer com que esta região tenha poucas terras férteis para a prática da agricultura e também tenha poucas terras para a pastagem, uma vez que viviam da agricultura e pastorismo. Então, esta região, esta seca vai fazer com que não tenham isso. Então, o que é que vai acontecer com isso tudo, com esta seca? Então, vai iniciar na região da África Austral uma série de conflitos entre esses povos que viviam aqui. Por quê? Pelo controle das poucas terras férteis que haviam restado. Então, os povos, as unidades políticas que existiam nesta região vão entrar em conflito, vão degladiar, isto para poderem ter controle das terras férteis, das poucas terras férteis que aqui existiam. E aqui na região da Zululândia também, uma vez que a África Austral também na Zululândia, esses reinos que existiam aqui na Zululândia, neste século aqui, no século até 1810, existiam aqui mais de 20 unidades políticas, grupos sociais que existiam aqui, que também dependiam da agricultura, precisavam de terras férteis, precisavam de um lugar para praticar a agricultura, precisavam de um lugar para pastar os seus animais, gado bovino, gado suíno, gado caprino. Só que essas terras eram poucas. Então, essas 20 unidades políticas que existiam aqui nesta região vão entrar em conflito. E algumas dessas unidades vão desaparecer. E até 1821 vai existir várias unidades, vão desaparecendo e vão ficar simplesmente 2 unidades políticas dos Zulus aqui na região da Zululândia. Vão resistir somente 2 unidades. Quais são essas unidades políticas que vão resistir, que vão se manter aqui nesta região até 1820, 1821? As unidades políticas que se vão manter aqui nesta região são as seguintes: o reino Ndwandwe, que tinha como seu líder Zwide, e também tinha o reino Tetwa. O reino Tetwa, que tinha como seu líder Dingiswayo. Então, eram esses 2 reinos que existiam, que passaram a controlar as terras férteis nesta região. Então, só que mesmo assim, mesmo tendo restado 2 unidades políticas, as 2 unidades políticas, tanto o Zwide, assim como o Tetwa, não ficaram satisfeitos por existirem 2 reinos. O que vai acontecer? Essas 2 unidades políticas também, o reino Tetwa e Ndwandwe, vão entrar em conflito. Depois, o que vai acontecer? Quando entram em conflito, o reino Ndwandwe vai conseguir vencer o reino Tetwa, nesse caso, vai conseguir vencer o reino Ndwandwe, do rei Zwide. Então, o reino Tetwa é que vai conseguir vencer a outra unidade política. Então, o que é que vai acontecer? Quando morre Dingiswayo, já que era o rei do reino Tetwa, vai subir ao poder Shaka Zulu. Quem foi Shaka Zulu? Shaka Zulu foi um filho de uma relação extraconjugal do rei Dingiswayo. Foi um filho que ele formou fora de uma relação daquela família, da família que havia formado. Formou a família formal, aquela criada aí, que todo o povo conhecia. Aquela sua família, a sua primeira esposa. Então, Shaka Zulu, quando morre Dingiswayo, Shaka Zulu é que vai subir ao poder. Esse filho bastardo, que dizem é filho bastardo, mas eu não gosto de dizer isso aí, é um filho que é resultado de uma relação extraconjugal. Então, quando morre o seu pai, Shaka Zulu, que era um guerreiro muito forte, que era um militar muito forte, vai subir ao poder e vai iniciar uma campanha de conquista. E fez com que todos os reinos que existiam aqui desaparecessem e ficasse simplesmente o reino Tetwa. Então, o que vai acontecer com os outros reinos? Os reinos vencidos tinham uma prerrogativa, tinham um privilégio, tinham uma liberdade de escolher submeter ao poder de Shaka Zulu ou saírem daquela região.
Então, alguns chefes optaram por se submeter ao poder de Chaka. Mas alguns reis, nesse caso, alguns chefes do reino Ndwandwe não aceitaram se submeter ao poder de Chaka Zulu. Então, o que é que eles fizeram? Optaram por sair daquela região, optaram por sair desta região e iniciaram um processo de migração. Este processo de migração ficou conhecida como expansão Nguni, ou expansão Nguni, expansão Nguni, que foi um processo em que aqueles líderes derrotados fizeram. Qual é essa campanha? A imigração, a marcha feita pelos líderes dos Ngunis, depois de serem vencidos aqui na Zululândia, saíram para a África Austral. Outros foram para cá, outros foram para lá, outros foram para Moçambique, etc, etc. Então, vários reis saíram. Então, vão destacar aqui os reis, por exemplo, que não aceitaram se submeter ao poder de Chaka. Temos aqui Soshangana ou Manicusi, que foi o responsável pela formação do Estado de Gaza. Para além de Soshangana, vamos encontrar também Zojanda Badjer, vamos encontrar Ngwana Maseko. Então, todos estes não aceitaram se submeter ao poder de Chaka. Então, saindo desta região, eles foram responsáveis, atenção, eles foram responsáveis pela formação de novos estados aqui na África Austral, concretamente no século XIX e século XX. Então, esses senhores que saíram da Zululândia, que não aceitaram se submeter ao poder de Chaka, foram responsáveis, por exemplo, da formação do Estado de Gaza, formação do reino dos Dembeles, aqui no Zimbábue, até os estados Makololos também tem como fatores da sua formação esses senhores, o fato desses senhores não se submeterem ao poder de Chaka. Então, o que é que vai acontecer? Esses senhores vão sair daqui, vão iniciar uma marcha, porque já não querem ficar com Chaka Zulu. Então, o que é que vão fazer? Saem da região da Zululândia e procuram novas terras para a prática da agricultura, para encontrar moradia, etc, etc. É daí onde nós vamos encontrar o Soshangane, também chamado Manicusi, que vai sair desta região da Zululândia, vai marchar. Ele era um militar, era um guerreiro muito forte, então vai sair juntamente com a sua família, seus acompanhantes e alguns militares também, à busca de uma zona para poder se fixar e continuar com a sua vida. Então é daí que eles iniciaram uma marcha e conseguiram entrar no sul de Moçambique. Então, o que vai acontecer no sul de Moçambique? Sendo guerreiros, sendo pessoas capacitadas militarmente, então eles vão entrar em conflito com algumas unidades, com algumas chefaturas que existiam na zona sul de Moçambique. Quais são essas chefaturas que existiam na zona sul de Moçambique? Vamos encontrar o reino Matola nesse caso, vamos encontrar o reino Katembe, família Tembe, etc, etc, Katembe, vamos encontrar o reino Canhata. Então são esses reinos que tiveram contato, que existiam nesta região do sul de Moçambique, neste período desta marcha dos Ngunis. Então o que é que vai acontecer? Os Ngunis vão conseguir vencer os guerreiros, as chefaturas da zona sul de Moçambique. Vão conseguir vencer os guerreiros da zona do sul de Moçambique. O que é que vão fazer? Vão subjugar os Matsolos, vão subjugar os Tembes, vão subjugar os Moamba, o reino Moamba, e assim vão formar o Estado de Gaza. Vão conquistar esta região e vão passar a controlar esta região do sul de Moçambique. Então, ao longo do tempo, vão conseguir anexar outros territórios, Inhambane, até Manica. E depois este Estado de Gaza vai se transformar num império. Então, é essa coisa que eu queria falar, é isso que eu queria falar hoje. Mas aí, concretamente, eu falei dos fundadores. Eu disse que o fundador era o Soshangane ou Manicusi. O Estado de Gaza foi formado em 1821 a 1850. Fatores que contribuíram para a formação do Estado de Gaza. Temos a imigração Nguni, a seca dos anos da primeira metade do século XIX. Não só o comércio de marfim aqui na região de Maputo também, na Baía de Maputo, comércio de marfim, então cativou muito também os Ngunis para poderem vir
a região de Moçambique, para poderem controlar as rotas comerciais. Então é isso que tem a ver com a origem. Então hoje falamos de origem. Nas próximas aulas nós vamos falar de organização econômica, organização política, social do Estado de Gaza. Também vamos trazer a cronologia dos eventos sobre o Estado de Gaza. Então, você que tem nos acompanhado, então não se esqueça de colocar um like, não se esqueça de partilhar a aula, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que possa ter para que seja notificado quando nós formos a postar mais conteúdos, que sejam, deixa de recomendar a nossa página, não se esqueça de principalmente você que queira ser admitido a um curso numa universidade pública, você que queira fazer direito, administração pública, relações internacionais, você que queira ser admitido na Academia de Ciências Policiais, você que queira ser admitido na Universidade Eduardo Mondlane, na Universidade João Quixano. Então não se esqueça de vir aqui, é aqui onde mora a sua admissão. Então até a próxima. Audio Jungle. Estamos localizados no bairro de Intaca, Primeira Rotunda, bairro 25 de Junho, Rua da Mesquita e bairro da Liberdade, Rua da Escola Secundária, Maputo e Matola. Ligue para o número 84 44 07 421 ou 87 94 07 421. CPE, Centro de Preparação para Exames de Admissão. Nossa missão: preparar os estudantes para os exames de admissão ao ensino superior e técnico, com foco em garantir o seu sucesso.